Diretoria do Coritiba está acertando a contratação de meia gringo para a sequência da temporada, jogador que já passou no futebol, por exemplo, da Argentina, da Espanha, do México, hoje está inclusive no futebol europeu. Quem é esse jogador, as suas principais características de jogo. Além disso, quero comentar com vocês sobre uma negociação envolvendo o Igor Paixão, quanto que o Coritiba ainda mantém, e opções também para a posição de atacante, jogadores brasileiros que estão no exterior, que eu vejo com bons olhos também para o Coritiba. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscreva em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 30 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e compre a sua nova camisa do Coritiba com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da FutiFanatics na descrição do nosso vídeo. São várias ofertas, tem camisa a partir de R$ 149,90, esse modelo retrô, nos tamanhos P até o Extra G. Tem também no modelo masculino, feminino, acessórios também você encontra bonés por R$ 179. Estas e várias outras ofertas disponíveis lá no site da FutiFanatics eu já separei para vocês com o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Vai lá, confira a melhor opção, seja para você se presentear ou um amigo, um ente querido, é com o nosso parceiro do canal. Beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação muito boa no Coritiba, o encaminhamento com o volante uruguaio Nicolas Fonseca. Ele que tem 29 anos de idade, jogador que está atualmente no futebol espanhol, voltou de empréstimo para o México, o León, que tem os seus direitos econômicos, e agora busca um novo destino. Seu último clube foi o Real Oviedo, onde ele esteve emprestado à segunda divisão de La Liga. A informação, vamos lá, ela foi trazida recentemente pelo portal Banda B. Coritiba, a informação inicialmente foi dada pelo jornalista Germán Garcia, da TYC Sports, tanto da Argentina como também do México. Tá? Aqui está, o Nicolas Fonseca jogará no Coritiba, ele chega por empréstimo de uma temporada do Grupo Pachuca, o Grupo Pachuca que é o mesmo dono do Real Oviedo. Então, este acerto do jogador. No site Transfermarkt mostra que ele tem contrato ainda no México com o León até dezembro de 2028. Então, um empréstimo não seria um problema. A informação também do Germán Garcia tem uma questão. Fala que ele chega por uma temporada. Isso quer dizer que é uma temporada europeia, ou seja, até a metade do ano que vem. É bom porque o jogador pelo menos não fica só até dezembro, porém é ruim porque na metade do ano passado, se ele estiver jogando bem, adivinha o que vai acontecer, ele não pertence ao Coritiba. Tomara que chegue com cláusula de opção de compra, tá? Esse cara joga muita bola, ele que nasceu em Nápoles, na Itália, mas tem dupla cidadania, também é uruguaio. Ele foi comprado pelo León na negociação ainda com o River Plate. Aqui está a tabela dos valores que ele foi negociado. Primeiramente, ele saiu do Montevideo Wanderers para o River Plate por 2 milhões de euros. Depois foi emprestado e foi comprado pelo León por 2 milhões novamente, lá no início de 2025. Beleza? Essa é a história geral do Nicolas Fonseca. Vamos analisar o mapa de movimentação, o que ele apresentou na última temporada europeia. Eu respondo para vocês agora. Ele faz aquela função de um camisa 5/8, mas que tem a qualidade para sair jogando. Aquele jogador que pode chegar bem à frente, mas que geralmente é o cara a iniciar as jogadas. O famoso motorzinho, o camisa 8. Ele tem 1,79 m de altura, em uma posição que o Coritiba sofre muito. Tá? Ele é destro. Aqui está o mapa dele na Liga Mexicana. Vamos ver na Espanha. Ele vem jogando até um pouquinho mais recuado, mais próximo do seu campo de defesa, aqui na esquerda, do que propriamente do ataque. Essa foi a primeira passagem dele, tá? No futebol espanhol. Antes disso, ele estava inclusive na lista, tá, de pré-convocados para a Copa do Mundo do Uruguai. Seleção horrorosa do Uruguai, mas não deixa, dentro de campo, mas não deixa de ter boas peças no plantel. Não deu certo muito pela bagunça interna. Ele jogou as eliminatórias, inclusive com 4 partidas no total pela seleção uruguaia. Então, dá para dizer que assim, o Nicolas Fonseca, o que falta para ele é uma sequência, porque, sendo honesto com vocês, desde que ele despontou lá no Montevideo Wanderers, que foi 2023, ele passou do River Plate, mas não foi titular. Então, assim, falta aquela sequência. Não dá pra gente cravar que ele vai ser aquele jogador que ele foi
no Montevideo Wanderers, ou vai ser o jogador de quando ele chegou num clube grande, né, assim como o Coritiba, ele joga em outros clubes grandes, como por exemplo o León e o River Plate. O Real Oviedo não é um clube grande, né, é um clube tradicional no futebol espanhol, mas não tem 5% da pressão, por exemplo, do Coritiba. É uma incógnita nesse sentido, mas eu prefiro que seja uma incógnita de um cara de seleção uruguaia, né? O que eu não posso fazer? Cravar que esse cara vai ser o craque do Coritiba, não tem como, mas ele é melhor do que as contratações que o Coritiba fez, por exemplo, nesta posição no começo da temporada. Então chegou muito jogador nessa função de 8 ou renovações e nenhum vingou, né? Contratações inclusive bem ruins, como por exemplo do William Oliveira, Fernando Sobral também não mostrou a que veio. Assim, até fez bons jogos recentes, não vamos ser injustos, mas é muito pouco. Tá? O único que vingou de fato nessa posição foi o Sebastião Gomes e o Vini Paulista, que é aquele reserva confiável, né? Desde a Série A de 2023. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa chegada. Vejo sim com bons olhos, é um jogador para chegar e ser um titular, mas precisa aproveitar essa oportunidade, aproveitar a sequência. Questão física, o último jogo dele pelo Real Oviedo, vou responder para vocês aqui agora, a internet está um pouquinho lenta, não está fácil não, mas eu vou trazer essa informação para vocês agora mesmo. 90 minutos contra o Mallorca no dia 23 de maio dessa temporada. Então, são 3 meses, né? Mas considerando que tem uma pré-temporada, etc., não está tão ruim assim não. Acredito que um jogador para 10, 15 dias já está à disposição. 10% de desconto nos pagamentos via Pix utilizando o link da FutiFanatics na descrição do nosso vídeo. Vai lá e aproveite agora mesmo estas ofertas, beleza? Quero falar agora sobre o Everton Ribeiro. Você aceitaria ele de volta no Coritiba? Olha, por que eu estou fazendo essa pergunta? O jogador não ficará na próxima temporada no Bahia e já negocia, né, pelo menos, ou monitora o mercado para a definição do seu novo destino para o ano que vem. Eu aceitaria o Everton Ribeiro de volta sem pensar 2 vezes. Ah, mas é tão velho, entre aspas, quanto o Josué. Que se dane. Melhor 2 jogadores medalhões bons do que 2 jovens ruins. Quanto tempo que o Coritiba ficou sofrendo nessa posição de 10? Quem trouxe essa informação, né, à tona foi o Rogério Scarione, um abraço para ele. Ele colocou o seguinte lá no seu Twitter: olha, o Everton Ribeiro não deve permanecer no Bahia no ano que vem. Pergunta para o meu TCC, aceitaria ele de volta no Coritiba para 2027? É claro que tem um salário alto, se eu não estiver enganado, algo na faixa próximo, né, de R$1 milhão no Bahia. Faz uma temporada muito boa e ainda assim o Bahia tem uma dependência do Everton Ribeiro. Da pausa da Copa para cá, ele até vem sendo reserva, mas antes disso o Bahia só jogava bem quando o Everton Ribeiro estava em campo. A última partida dele aconteceu no dia 29 de julho, né? Ele foi reserva nas últimas 5 partidas que apareceu. Contra o Coritiba, inclusive, ele foi titular, né? Jogou no total os 90 minutos e deu uma assistência. Então não tem esse problema de lesões. No ano passado, por exemplo, ele jogou no total 60 vezes. Em 2024, 61. Em 2023, 62. Então não é um jogador que tem esse problema, não. Vínculo só até o final da temporada, dependendo do valor, aceitaria sim sem pensar 2 vezes. Outra informação também envolvendo o Igor Paixão, jogador que tem negociações avançadas para defender o Sunderland da Inglaterra. Isso mesmo, Coritiba pode ganhar um cascalho importante. Vamos lá então. Sobre as informações, né? De acordo com o Sky Sports, o clube colocou como seu principal alvo, tá, para disputa da Premier League. Uma venda, tá, do jogador, o Coritiba tem um mecanismo de 5%, aliás, de 3,26% de uma venda futura envolvendo o jogador. Quando o Coritiba vendeu o atleta em 2022 por aproximadamente 8 milhões de euros, 40 milhões de reais, o Coritiba teve 20% ainda dos direitos econômicos do jogador, que foi negociado com o Olympique de Marseille. Tá? Então o Coritiba vendeu aquele restante para o Olympique e agora resta apenas os 3,5% de clube formador aproximadamente. Então se ele for negociado pelo valor que está aqui, ó, vou colocar pelo menos, né, 30 milhões de euros vezes 6, né, que está o euro atualmente, Coritiba ficaria com aproximadamente, vamos colocar aqui 18 dividido para 3, aproximadamente 6 milhões de reais no total.
melhor do que nada. Se não estiver fazendo a conta errada, você pode deixar aqui embaixo também nos comentários, beleza? E só para finalizar, quero falar sobre duas opções de jogadores brasileiros no exterior que eu gostaria de ver no Coritiba. Opções pelos lados de velocidade. Primeiro, Saulo Mineiro, 29 anos de idade, ex-Ceará. Está hoje no Xangai Shenhua da China. Tem bons números, né? 32 jogos até agora e 14 gols e 6 assistências. Apesar que nessa temporada vem sendo mais reserva. 29 anos, o contrato vai só até o final do ano. Pode jogar de ponta direita ou falso 9. É um jogador que eu acharia uma boa e não é tão caro assim porque está em reta final de contrato. E o outro é o Marcinho, 31 anos, ex-Fortaleza, internacional, revelado pelo Novo Hamburgo. Está fora do Brasil desde 2019. É aquele jogador de velocidade, do 1 contra 1. Já foi especulado aqui no Brasil, no Vasco, mas não deu certo. Contrato só até o final do ano. Também acharia uma boa. Pode deixar a sua sugestão aqui embaixo nos comentários. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!